A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Toda a saudação acompanhada de paz é muito bem-vindo. Bem-vindo ao canal O Aprendiz Cristão. Esse canal tem o intuito de te edificar, te ajudar de alguma forma. A proposta para esse vídeo é um assunto que eu estava correndo, não queria tocar nesse assunto em si, mas eu vi no Facebook muitas discórdias entre irmãos, muitas brigas entre irmãos que eu senti a necessidade de comentar alguma coisa. Eu quero falar sobre Flor de Lis e outros. Flor de Lis e outros. Quero deixar algumas referências. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Lá vai nos dizer que o Senhor ordenou ao homem que não comesse de uma determinada árvore. O Senhor mostra o paraíso e tudo está lícito ao homem. Coma daqui, coma dali, coma de lá. Tudo o homem podia saborear, desfrutar, comer. Mas uma determinada árvore, o Senhor disse não. O Senhor proibiu que eles comessem de uma determinada árvore. E é interessante que a proibição do Senhor ela vem acompanhada de uma revelação. No dia que comerdes dessa árvore, certamente morrerás. Então você percebe que é uma consequência em comer desse fruto. Se comer desse fruto, vai ter consequência. Não é que estão te julgando, não é que estão te rotulando. É uma consequência dos seus atos que vai se manifestar. Prova é que eles foram expulsos do paraíso. Por quem? Por Deus. O próprio Deus os expulsou do paraíso, porque tinha que cumprir a palavra. Outra passagem está em Lucas 15, que fala o filho pródigo, que ele pega toda a sua herança e ele sai para se aventurar. Ele não quer saber o que o pai pensa, ele discorda da comunhão familiar, ele gasta com meretrizes, ele gasta com falsos amigos e ele vive dissolutamente, diz o texto. Após a perda total dos bens, ele volta e retorna. E quando ele retorna é um caminho de humilhação, porque quando sai, sai com o nariz empinado, sai dono de si, mas quando volta é um caminho de humilhação. O caminho de volta ele é muito difícil. E aí ele é restituído, não que o pai não levou em conta os seus erros, com certeza depois haveria uma conversa, para que os novos erros não surgissem, e o irmão que não saiu de casa fica enfurecido. Tudo isso é consequência de atos. O filho pródigo, quando sai e gasta tudo e tem vontade de comer, consequência de atos. Está longe do pai, consequência de atos. Quando ele fala pequei contra o céu e contra o pai, consequência de atos. Culpa vem sobre ele. E nós estamos em meio a uma situação muito complicada, que é da Flor de Lis. Uma pastora, uma mulher que trazia para junto de si muitos filhos adotivos, tirava muitas crianças da rua, da situação deplorável que elas viviam, e começa a cuidar dessas crianças. E eu vejo muitas pessoas falando, e irmãos se degladiando, digamos assim, por causa do assunto. Uns criticam, outros defendem, outros chamam quem está comentando do assunto de hipócrita. Mas é interessante que hipocrisia é falsidade e impurezas, falsidade na fala. Mas ninguém está jogando pedra sobre ela por uma falta de respaldo. A polícia chegou a vias de conhecer que o marido dela, um pastor também, ele foi morto com vários tiros, com muitos tiros. Ficou sabendo-se que ela falou que tinha um motoqueiro seguindo, não comprovaram nada disso. E ficou sabendo de muitas outras coisas também, que veio da própria casa dela. Se era inocente, se era culpada, as investigações estão andando e isso vai ficar mais apurado. Lucas capítulo 17, primeiro versículo, o Senhor Jesus disse assim: é impossível que não hajam escândalos, mas ai dos quais, pelos quais os escândalos vierem. Então ninguém saiu falando mal de Flor de Lis à torta e à direita. Ninguém sai falando mal de ninguém à torta e à direita. Eu não vou pegar o nome de um pastor, vou querer difamar. Isso não é o nosso ensinamento, não é a nossa cultura, isso não é benéfico. Mas o que está acontecendo é uma questão judicial que teve respaldo para chegar nela. E isso é triste, porque entra Lucas 17:1, ai dos que promovem escândalos. E são membros de um só corpo, são cristãos.
Aí alguém fala assim, mas ninguém fala se é o macumbeiro, ninguém fala se é o idólatra, ninguém vai colocar nas mídias, fulano que assaltou, não vão querer saber da religião dele. Eu já ouvi muito isso falar, só que eu vou dizer uma coisa, eu defendo que se o cristão erra, tem que se estampar com letras garrafais o seu delito. Porque, entenda uma coisa, outros de outras religiões, eles não professam a verdade. Eles não dizem que professam a verdade. Eles andam um pé cá, outro lá. Agora, se você fala que anda em verdade, ande em verdade. Se você fala que vive em sinceridade, vive em sinceridade. Então não é o que estão te julgando, é o que você está refletindo. Olha-se para o espelho e é o que você reflete, é o que você promove para que as pessoas vejam isso. Então não tem ninguém falando mal dela, ninguém um dia acordou e falou, quero falar mal da Flor de Lis. Isso seria hipocrisia. Agora, falar de um fato não é ser hipócrita. E comentar do fato não é ser hipócrita. Porque agora o nome dos cristãos, claro que vai entrar em baila. E tem que entrar mesmo, querido. Porque se a pessoa fala que professa a verdade, é pregadora, é pastora, mata um pastor, meu irmão, como não vai ter represália? Como não vão falar? Como não vão argumentar? Se é uma coisa que está em esfera do Brasil todo. É claro que vão falar. Mas não falam do macumbeiro, não fala de fulano. Filho, paciência, eles não dizem que vivem a verdade. Mas se estamos dizendo que vivemos a verdade, vamos promover essa verdade, anunciar essa verdade. E o que aconteceu foi muito grave. O que aconteceu foi muito terrível. Uma morte violenta demais. Separa. Tantas coisas que poderiam fazer. Agora, se não chega a polícia no encalço, se a polícia não descobre, sabe o que acontece? Continua cantando, continua pregando, continua cobrando fortunas para ir em qualquer igreja, como se nada acontecesse. Porque eu acho interessante, para nós terminarmos esse vídeo, é a ausência do temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. São pessoas que não têm temor nenhum. Como eu posso planejar a morte de alguém e não pensar, não me atentar que Deus é vivo e que Deus vai ver isso e vai julgar? Agora, se Deus está julgando, Deus é hipócrita? Se eu estou falando, eu estou sendo hipócrita, é uma coisa que está na mídia, está nas redes sociais. Se eu errar, coloque em letras garrafais a minha falha, porque eu digo que vivo a verdade e depois a minha vida não condiz com o que eu falo, aí tem que ser revelado isso. Então, se você fala de alguém ou deixou de falar, querido, é uma coisa nacional, é uma coisa que está na boca de todo mundo e não é hipocrisia falar. Não é erro falar. Porque a pessoa diz que vive a verdade, é pastora, é pregadora, é anunciadora do evangelho e está numa mazela dessa. Agora, que Deus tenha de misericórdia para se recompor, claro, a gente sempre quer isso. Mas há muitas pessoas que voltam depois de uma queda sem humildade nenhuma, sem arrependimento nenhum, sem ressentimento nenhum do que fez. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas o que encobre nunca prospera. É o que a palavra diz. Então essa é a palavra de Flor de Lis e outras pessoas que possam lembrar de cristão e falar. Há um pastor muito grande na mídia aí também, que tem um vídeo dele rolando aí, ele dançando forró. E ele está se defendendo. Não, eu estava em meio de pastores, Gente, quando você aceita Jesus, você está dizendo que é um novo nascimento, que você é uma nova criatura, não tem como viver como outrora. Ou tem uma mudança radical ou não tem. Ou somos salvos ou não somos salvos. Não tem meio termo, não tem mesa de Deus, mesa de demônios. Devemos ser sinceros. Devemos andar em retidão, renúncia, é a Bíblia que ensina. Toda a Santa Ceia vai ensinar isso. Toda a ceia fala, examine-se o homem a si mesmo. Então essa é a palavra de hoje. Pesada, um pouco amarga, mas um breve comentário. Então quem está falando não está sendo hipócrita, está falando porque é uma coisa nacional e vai falar mesmo. E nós temos que ter graça para não cair no mesmo erro. Porque quem está em pé, cuide para quem não cai. Esse foi o vídeo de hoje aqui do
Aprendiz Cristão. Compartilhe com alguém, se inscreva no canal, para que nós alcancemos 1000 pessoas inscritas, depois de 1000, 2000, 5000, e vamos crescendo, porque é uma rede de boas novas. Então fique em paz, não peque, seja fiel até a morte, é o que a palavra diz. Beijo no teu coração e até o próximo vídeo, em o nome do Senhor Jesus.